Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Nas promessas do meu Deus. Nas promessas do meu Deus. Tá bom? Entrega seu futuro a Deus. Entrega seu futuro a Deus. Confia nele e o mais ele fará. Tá bom? Bom, gente, é bom estarmos aqui. É bom saber que você está aí e que nossa igreja está trabalhando para levar o evangelho, compartilhar o evangelho com as pessoas. E isso é animador, tá bom? Nós estamos aqui empenhados em que as pessoas sejam consoladas pela palavra de Deus e estamos usando esses meios disponíveis aqui para levar a palavra de Deus às pessoas. Na quarta-feira, nós começamos um estudo, um trabalho de discipulado aqui com base nesse livro, certo? Com base nesse livro. Esse livro é O Maravilhoso e Bom Deus, certo? Escrito por James Bryan Smith. E nesse livro ele propõe que pensemos sobre quem é Deus. Quem é Deus? E propõe que as nossas ideias sobre Deus sejam corrigidas, certo? Pegando as ideias de Cristo sobre Deus. As nossas narrativas, o que aprendemos sobre Deus, sejam corrigidos e peguemos o que Jesus pensa e ensinou sobre Deus. Então, nós resolvemos então dar prosseguimento hoje com o capítulo 2. E na quarta-feira o 3 e assim por diante. Por quê? Porque nós queremos que você que está andando conosco, caminhando aqui pelas ondas da internet, nós queremos que você se engaje num processo de transformação, num processo de mudança. Porque, como disse Albert Einstein, é insanidade, é loucura você fazer a mesma coisa sempre e querer obter resultados diferentes. Então, se você quer obter resultados diferentes para a sua vida, você tem que fazer coisa diferente. E o que de diferente você pode fazer? O que de diferente você pode fazer e precisa fazer é se envolver com Deus, aprender as coisas de Deus e colocá-las em prática em sua vida. E para isso, nós vimos na quarta-feira que você precisa mudar os seus pensamentos sobre Deus e pegar os pensamentos de Jesus. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Pegar os pensamentos de Jesus, as ideias de Jesus.
Falamos também que nós precisamos de uma comunidade, de um grupo que reforce essa ideia. Qual é o grupo que reforça essa ideia de aprender as coisas de Deus através de Jesus e colocar em prática? A igreja, uma igreja séria, uma igreja cristã comprometida com Deus e com a sua palavra, certo? Que tem uma estrutura simples, que seja uma comunidade. Comunidade quer dizer que são pessoas que estão juntos, que têm tudo em comum, uma comunidade, pessoas que andam na presença de Deus, tá? E fazer o exercício, o treinamento para a alma. Treinamento para a alma. Então, se você tiver a mente de Cristo, aprendendo as coisas que Jesus ensinou sobre ele e sobre Deus, se você se envolver com uma comunidade que vai reforçar todo esse estudo, esse aprendizado e essa convivência, e você treinar sua alma, colocando as disciplinas espirituais em prática, o Espírito Santo vai agir e você vai entrar num processo de mudança. Aí sim você vai colher coisas diferentes na sua vida. Mas se você continuar fazendo a mesma coisa sempre e quiser resultados diferentes, você não vai conseguir. Então comece a pensar sobre sua vida, porque você tem que fazer algo completamente diferente, tá? Diferente, certo? Então, isso é necessário para a sua vida, tá? Porque se você quer que Deus faça alguma coisa por você, Deus também quer que você responda de forma diferente do que você tem sido, tá bom? Então você só quer que Deus faça por você? Não pode, não pode, tá? Deus faz sim, mas Deus te ama e quer que você descubra a beleza que é andar com Deus, a maravilha que é andar com Deus. O único interesse de Deus é que você o conheça, certo? E sinta o verdadeiro prazer da vida. Que você o conheça e descubra o verdadeiro prazer de viver, certo? Então, muitos sabores dessa vida mascaram os verdadeiros sabores, tá? Então, é como o açúcar. O açúcar mascara o verdadeiro sabor de um suco, de uma fruta. Então a fruta já tem seu próprio açúcar natural. Aí a gente vai e coloca mais açúcar. Esse açúcar artificial mascara o verdadeiro sabor da fruta. E você precisa descobrir o verdadeiro sabor das coisas, né? E principalmente o verdadeiro sabor da vida que está em Deus. O verdadeiro sabor da vida está em Deus. O verdadeiro prazer da vida está em Deus. Tá bom? Então, prosseguindo, hoje nós vamos para o capítulo 2. Aliás, no primeiro estudo de quarta-feira, nós falamos que a disciplina espiritual, que o treinamento da alma era dormir bem. Então, você precisa dormir bem. Não sei se você dormiu bem de quarta-feira para hoje, mas dormir bem significa que você iria se preparar para dormir, reservar seu tempo direitinho, se desvencilhar das coisas para chegar lá, deitar e dormir, porque Deus criou o homem para este fim, com esta necessidade. Deus sabe que você precisa de uma boa noite de sono, tá? Então, primeiro treinamento para a alma é dormir bem. E hoje nós vamos continuar falando sobre Deus, capítulo 2, vamos falar que Deus é bom, tá? Que Deus é bom. Para isso nós vamos ler um texto que está no Evangelho de João, capítulo 9, do verso 1 ao 7. E no Evangelho de João, capítulo 9, do verso 1 ao 7, diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse-lhe Jesus: nem ele, nem seus pais. Nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo.
Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse a ele: vá, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. A história segue e as pessoas ficam lá questionando, discutindo e montam um congresso para saber se esse homem que foi curado era realmente o que era cego de nascença. Manda chamar os pais dele para atestar. O pai dele diz: ó, ele é maior de idade, ele responde por si. E assim por diante. Porque a incredulidade do povo e a religiosidade do povo estava aflorada demais. E Jesus havia feito isso num sábado, o que foi para os fariseus uma polêmica muito grande. Mas a pergunta dos discípulos é uma pergunta que está carregada de ideias equivocadas sobre Deus. Então veja bem, mestre, quem pecou? Este ou os seus pais? Pensamentos errados sobre as leis nos levarão a processos e prisões, não é? Se você tem um pensamento errado, equivocado sobre uma determinada lei, você vai transgredir essa lei porque acha que, de acordo com suas ideias, não tem problema nenhum, e isso pode gerar consequências sérias para a sua vida. Desde uma multa, uma repreensão, desde uma notificação até um processo ou uma prisão, né? Se você tem ideias erradas sobre as leis, você tem que tomar cuidado, você precisa ter ideias corretas sobre a lei, tá? Se você tem pensamentos errados sobre o casamento, você acaba em divórcio, porque se você já entra no casamento com um pensamento errado sobre ele, se você já entra no casamento com ideias equivocadas sobre ele, do tipo, se não der certo, separa, aí você não vai lutar por nada. Porque qualquer momento que tiver algum problema, você vai dizer, não deu certo, então, se não der certo, separa. Certo? Então você já entra com pensamentos errados e aí você então está propenso, sujeito ao divórcio bem mais do que qualquer outro casal. Diagnóstico errado sobre uma enfermidade geram complicações, efeitos colaterais, e assim por diante. Isso é muito grave, certo? Pensamentos errados sobre uma pessoa te leva a julgar aquela pessoa, certo? E isso é uma das coisas mais terríveis que existe, né? Quem de vocês já não ouviu algo do tipo, poxa, coisinha, eu não pensei que você fosse assim não, eu achei que você era metida. Ora, quem já não ouviu isso? Pô, filho, você é gente boa, mas eu não achei que você era gente boa, não. Achei que você era babaca. Quem já não ouviu algo desse tipo? Alguém te julgou porque tinha um pensamento errado sobre você. Ou você julgou alguém porque tinha um pensamento errado sobre essa pessoa. E aí você agiu incorretamente julgando essa pessoa. Da mesma forma, pensamentos errados, equivocados sobre Deus te levarão a uma mera religiosidade e, por fim, a morte eterna. E tá aí a coisa mais grave de ter ideias erradas sobre qualquer coisa. A mais grave é ter uma ideia errada, equivocada sobre Deus. Sobre Deus. E este livro, ele nos ajuda a pensar sobre o Deus de Jesus. Quem é o Deus de Jesus? O Deus de Jesus é um Deus carrasco? O Deus de Jesus é um Deus irado, pronto para castigar você e que vai tirar de você a salvação no primeiro erro que você cometer? Ou se você fizer bobagem, vai mandar uma praga? Ou o Deus, como alguém já disse, essa pandemia é castigo de Deus? Alguém já falou isso. E crentes falaram isso. E também descrentes falaram isso. Será que é? Será que Deus age assim? É desse jeito que Deus é? Será que esse é o Deus que Jesus apresentou para a gente? Então, o que nós sabemos sobre Deus? Deus é bom somente quando você age bem? Se você não andar direitinho, Deus vai punir você? Se você não se comportar, você perde a salvação? Imagine como seria para a gente conviver, se relacionar com Deus que
está sempre pronto para castigar a gente. Está sempre pronto para punir. Ora, o Deus que Jesus apresentou para a gente, o Deus que nós cremos, não é esse Deus. Por isso, você precisa corrigir, arrumar, aprender direitinho quem é o Deus que Jesus apresentou, certo? E nesse estudo, nesse livro, nós vamos pensar sobre isso. Hoje, nós vamos ver que Jesus apresentou um Deus que é bom. Que é bom. Deus é bom, certo? Quando aqueles discípulos perguntaram para Jesus quem pecou, foi este ou seu pai para que ele nascesse assim? Aqueles discípulos estavam com a mente carregada de uma ideia equivocada sobre Deus. A ideia de que Deus pune o pecado. Portanto, se aquele rapaz nasceu cego e de nascença, e ele pergunta este ou seus pais, ele está dizendo inclusive que essa criança já no ventre, antes de nascer, poderia ter cometido um pecado, e esse pecado teria gerado sua cegueira. Veja que ideia, certo? Equivocada, absurda a respeito de Deus. Quer dizer que essa criança deve ter cometido um pecado dentro do ventre ainda, e tendo cometido esse pecado, foi castigada por Deus com a cegueira, certo? Que Deus é radical, hein? Que Deus complicado esse, que Deus difícil. Quer dizer que a gente não pode deslizar 1 milímetro da linha que Deus vem e castiga. Essa era uma hipótese. A outra hipótese era que não foi a criança que cometeu o pecado, mas foram os pais dele. Aí o castigo do pecado não veio sobre os pais, o castigo do pecado veio sobre o filho. Quer dizer, que é o que o filho tem a ver com o pecado do pai, para que o pai pecando, ou a mãe, o castigo venha sobre o filho. Então, essa ideia é equivocada. E aí, o que você percebe? Que eles não dão outra opção para Jesus. Eles só dão 2 opções para Jesus. Ou ele, ou os pais dele. E Jesus diz, nem ele, nem os pais dele. Nem ele, nem os pais dele. Então, esse pensamento também estava na cabeça dos discípulos e estava na cabeça da religiosidade judaica da época. Isso era ensinado pela religião, pelo judaísmo na época. E este pensamento, essa narrativa equivocada de que Deus é um Deus irado, de que Deus está sempre pronto para castigar, essa narrativa equivocada, ela está na cabeça de muita gente hoje em dia. Sabe por quê? Porque nós aprendemos isso das religiões que nos ensinaram, e também porque nós somos vingativos. E como nós somos vingativos, nós temos ódio e nutrimos raiva no nosso coração, nós desejamos que as pessoas sejam punidas pelos seus erros. E isso é absurdo. Isso é absurdo. Então nós aprendemos com a religião e a nossa natureza reforçou a ideia de que uma pessoa errou, tem que ser punida. Tem que ser punida. É óbvio que para a sociedade, certo? A administração civil, pública, né, governamental, tem que estabelecer regras para o convívio. E pessoas que transgridem as regras, precisam ser isoladas, certo? Porque se elas não se recuperarem ou não se arrependerem, ela não pode, o governo, o Estado, não pode permitir que a maioria de bem seja ameaçada por uma minoria que insiste em transgredir a lei, tá? Mas isso é uma outra coisa, que é da convivência do governo, das instituições, do dia a dia da sociedade, da convivência da sociedade. O que nós estamos falando é da sua relação com Deus, certo?
E nós aprendemos que Deus é esse Deus, sim, que castiga, que pune, que está sempre pronto a punir a gente, a castigar. E isso é terrível, porque como é que você se aproxima de um Deus e estabelece uma amizade, uma relação com esse Deus, com esse medo, com esse milindre, com essa ameaça, certo? Então, como é que a gente iria se relacionar com Deus com essa ameaça? Deus, ele não é assim. Mas, infelizmente, nós cremos assim. E hoje, as igrejas, infelizmente, ainda alimentam essa ideia. Porque essa ideia encontra na nossa natureza corrompida apoio, ressonância. E não pode ser assim, tá? Não pode ser assim. Então, os discípulos se aproximaram de Jesus, embora chamasse ele de mestre, certo? Estavam já limitando a ação de Jesus. E a ação de Jesus, o ensinamento de Jesus não poderia ser limitado pelas duas opções que os discípulos deram, mas Jesus vai e apresenta Deus de uma forma diferente. Por que que Jesus apresenta Deus de uma forma diferente? Porque a religião apresentava Deus como um carrasco. E os próprios líderes eram carrascos. Os próprios líderes religiosos, certo? Então nós estamos aqui para que todos vocês, para que aprendamos sobre o Deus que é bondoso, o Deus que é amoroso, certo? E vençamos essa barreira de que Deus é um grande Deus irado e que está pronto para castigar, para que tenhamos uma amizade com Jesus. E Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus disse isso para mostrar que o jugo da religião era pesado e o fardo pesado, certo? O jugo era pesado e o fardo também. Então Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo que nós poderíamos andar com ele, porque andando com ele não enfrentaríamos o peso da religiosidade, dos rituais estabelecidos pelos fariseus e sacerdotes da época. Jesus está dizendo: meu jugo é suave, meu fardo é leve. E o que Jesus está dizendo para você hoje é isso: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Vamos andar junto. Ande comigo que você vai ver que não tem nada a ver com isso aí que essa religião está ensinando, tá? Então, o texto vem e aí Jesus viu um cego, ao passar por algum lugar ali, Jesus viu o cego de nascença. Seus discípulos lhe disseram: mestre, quem pecou este homem ou seus pais para que ele nascesse assim, nascesse cego? E Jesus disse: nem ele, nem seus pais. Primeiro, vamos lá, vamos pensar. Jesus usa as circunstâncias, de acordo com esse texto, Jesus usa as circunstâncias para que a glória de Deus se manifeste. O que é que Jesus responde? Nem ele, nem seus pais pecaram, mas para que a glória de Deus se manifeste, para que eles vejam, você veja, todos vejam a glória de Deus, é que isso aconteceu. Jesus vai lá e cura aquele homem. Ora, Deus não é mau caráter. Deixa eu esclarecer logo o seguinte. Quando a versão aqui diz que para que se manifeste a glória de Deus, não quer dizer que Deus promoveu aquele mal para depois, então, manifestar sua glória. Isso é mau caratismo, certo? Deus não faria isso, jamais. O sofrimento humano é consequência do pecado original, que imergiu toda a humanidade no estado de pecado. Então, quando Adão pecou, nós que nascemos depois do pecado, nascemos nesse estado de pecado. Nós não nascemos no estado anterior ao pecado, não é? Isso é óbvio, certo? Então, Adão foi criado num estado de pureza, num estado de não pecado, mas eles pecaram.
esse pecado afetou toda a humanidade e afetou toda a natureza, afetou tudo que existia. E Adão e Eva, como representantes da natureza, Adão e Eva, como pai e mãe da natureza, de toda a humanidade, eles falharam na sua missão e todos que nasceram depois dessa falha e aí nasceram nessa condição, certo? Então, nós entendemos que o sofrimento humano é consequência do pecado. E entendemos o seguinte, não era para ser assim. Não era para ser desse jeito. Certo? Quando Deus criou tudo, ele disse que tudo que ele havia criado era bom. Mas um dia essas coisas deixaram de ser bom por causa do pecado de Adão e Eva, que era o nosso representante. E aí é o seguinte, qualquer um de nós, no lugar de Adão e Eva, teria cometido o mesmo erro. E nenhum de nós teríamos condição de estar no lugar de Jesus. Então não venha dizer que, o que é que eu tenho a ver com Adão e Eva? Então o que é que você tem a ver com Jesus? Se você disser o que é que eu tenho a ver com Adão e Eva, eu vou ter que te dizer também. Então o que é que você tem a ver com Jesus? Certo? Mas o que você tem a ver com Adão e Eva é que você é filho deles. E que você, no lugar deles, teria cometido o mesmo erro. E nenhum de nós teríamos condição de estar no lugar de Jesus. Então Jesus é o segundo Adão. Por um entrou o pecado, pelo outro entrou a salvação. Certo? Então, Jesus, tudo era bom. Desculpe, tudo era bom. Não era para ser assim. Mas o pecado afetou toda a natureza, toda a criação, toda a humanidade e por isso e dele decorre as enfermidades, as doenças, a natureza humana terrível e o sofrimento humano, tá? Então, Deus não é o autor desse sofrimento e quando Jesus diz que nem ele nem seus pais pecaram, mas para que se manifeste a glória de Deus, Jesus não está dizendo que Deus provocou aquilo para que agora se manifeste a glória de Deus. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo que em todas as circunstâncias, Deus pode manifestar a sua glória. E Deus pode sim manifestar a sua glória nas várias circunstâncias que podem ocorrer e acontecer na sua vida. Eu tenho convivido com pessoas que passavam por dificuldades grandes e ainda estão passando no casamento, no trabalho, sabe, na vida, mas que essas pessoas, em meio a essa luta, resolveram se entregar a Deus e a glória de Deus está se manifestando na vida dessas pessoas. E é incrível perceber, e às vezes a gente até pensa, gente, fulano e fulana estão passando uma luta tremenda na vida, mas estão caminhando com Deus. Então, a glória de Deus está se manifestando, eles estão fortes, eles estão se fortalecendo em Deus, eles estão caminhando. Gente, o que está acontecendo? É lindo de ver. É lindo de ver a glória de Deus se manifestando na vida de uma pessoa cujos problemas estão aí e insistem em permanecer. Certo? E insistem em permanecer. Jesus falou, Tiago, irmão de Jesus, falou que nós deveríamos ter por motivo de grande alegria o passar por várias provações. A gente não entende isso até quando passa a se entregar a Jesus. Até passar e se entregar completamente a Jesus. Aí você vê a força de Deus e você olha para o problema e diz, Deus está comigo. E o problema está ali, não vai embora, mas você está firme, crendo que Deus está ali com você. Então, Jesus usa, em primeiro lugar, as circunstâncias de sofrimento daquele homem para ensinar, para manifestar a glória de Deus, para dizer a todos eles, nem ele nem o pai dele pecou, mas para que se manifeste a glória de Deus, certo? E a glória de Deus se manifestou porque Jesus foi lá e curou aquele homem, certo? Curou aquele homem, certo? Para a gente não interessa porque Jesus curou com saliva e terra e lama, não interessa. Alguns tentam explicar e falar, mas seria somente poético dizer que tu és pó e com pó eu vou te curar, qualquer coisa desse tipo, mas seria somente poético, seria somente uma especulação.
mas não há respaldo para a gente dizer, ah, Jesus curou com pó. Ou então que você, a partir de hoje, vá catar terra aí, cuspir na terra, fazer lama e passar no olho de todo mundo para ver se resolve o problema de catarata. Não vai funcionar, tá? Então, para a gente não interessa. O que interessa é que Jesus curou e a glória de Deus se manifestou. Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o decreto de Deus, daqueles que amam a Deus, e a gente tem aprendido isso, né, ao longo do dia a dia, certo? Ao longo da vida. Todos os dias a gente aprende um pouquinho como, de fato, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados. Então, que essa circunstância que nós estamos vivendo, pandemia, isolamento, quarentena, né, medo de... que tudo isso que está acontecendo coopere para o nosso bem e nós nos aproximemos de Deus. De que forma isso pode cooperar para o nosso bem? Isso pode cooperar para o nosso bem se nós usarmos bem esse tempo, se nós não desperdiçarmos a crise, se nós não empurrarmos com a barriga as coisas, mas se assumirmos nosso papel direitinho como pai, como marido, como mulher, como mãe, se a gente assumir nosso papel e tomar as rédeas das coisas e tocar a vida, louvando a Deus, adorando a Deus, sabe, ensinando aos nossos filhos, se a gente continuar assim, a gente vai perceber Deus em nossas vidas e entender como que essas coisas podem cooperar para o nosso bem. E aí Tiago fala, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, quando a gente passa por provação, a gente deve louvar a Deus. Quando a gente passar por provação, a gente deve cantar. As pessoas passam por lutas, dificuldades aí, ficam chorando, triste, mas pelo amor de Deus, não faça isso. Faça o contrário, certo? Faça o contrário. Se você quer uma coisa diferente, faça uma coisa diferente. Não adianta você fazer a mesma coisa sempre e querer resultados diferentes. Tá no meio da prova, canta, louva a Deus, adora o Senhor, certo? Quando o crente está firme aos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. Se o inimigo se levanta, ele tem que cair. O crente não desiste e leva a sua cruz até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Está sempre protegido com um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger e bem guardado desse jeito, vai desistir porque vou seguir os passos de Jesus. Música de Cassiane, né? De música de Cassiane essa. Viu? Então, segundo lugar, Jesus usa as circunstâncias para nos ensinar sobre Deus. Certo? Primeiro ele usou as circunstâncias para manifestar a glória de Deus. Agora ele usa as circunstâncias também nesse episódio para dizer o seguinte, vocês não sabem nada sobre Deus, por que vocês estão pensando sobre Deus assim? Por que vocês estão pensando que ele pecou, o pai dele pecou e Deus agiria dessa forma caso eles pecassem? Por que vocês estão pensando que Deus é assim? Onde foi que vocês aprenderam isso? Não, não, não. Deus não é assim. Deus não é assim. Certo? Sabe o que Jesus fala para eles? Deus é bom. Em Mateus 19:17 diz assim, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. E em Salmo 73 diz, verdadeiramente bom é Deus. E Lucas 18:19 diz assim, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Jesus está corrigindo a narrativa errada, o ensinamento errado, a ideia errada sobre Deus que aquele povo tinha e que aquele povo sustentava, pregava e ensinava. A ideia de que Deus era um Deus irado, malvado, certo? Caprichoso, egoísta, certo? Que não podia ser contrariado. A ideia de que Deus era um Deus à imagem e semelhança dos homens. Porque todos os deuses do Egito foram criados à imagem e semelhança dos homens. Tanto é que quando a gente lê as histórias todas por aí, o que nos aparece é o seguinte, que esses deuses precisam ter sua ira aplacada por isso, aplacada por aquilo, faça aquilo, um ritual aqui, outro aquilo ali. Então, senão fulano vai ficar irado, Beltrano vai ficar, o deus de não sei quem vai ficar irado. Esses deuses são deuses à semelhança dos homens. Os homens os criaram. Mas o nosso Deus não.
Nosso Deus é autoexistente, ele não foi criado por ninguém. Se ele não foi criado por ninguém, ele não vai agir como um homem infantil, cheio de mimimi, que vai se ofender com isso ou com aquilo. Não, Deus não age do jeito que a gente pensa. Certo? Deus não age do jeito que a gente pensa. Deus é bom, disse Jesus. Deus é bom. Tão bom que, vendo todo o pecado da humanidade, não dizimou a humanidade e acabou com ela de uma vez por todas e pronto. Ele veio sempre promovendo uma opção, uma segunda opção, certo? Que é Jesus morto na cruz para nós. Ele vem sempre salvando o homem. Na época de Noé, ele manda o dilúvio, mas salva uma família para preservar a humanidade, certo? Na época de Ló, em Sodoma e Gomorra, Abraão pede e ele libera Ló e salva daquela cidade, aquele povo. Todo estrangeiro que chegava para próximo do povo de Deus, esses estrangeiros eram aceitos, recebidos. E assim por diante. Deus não é do jeito que as pessoas pintam e pensam. Deus é bom. Deus é bom. Tá? E aí, nós precisamos aprender o que Jesus veio ensinar a respeito de Deus. E Jesus foi quem falou e ensinou que Deus era bom. Que Deus era bom. Acredite que Deus é bom. Acredite que Deus cuida de você. Que Deus é bom para sempre. Acredite na bondade de Deus. E acredite que tudo que está acontecendo, você tem condição de passar pelo que está acontecendo, você tem condição de resistir, você tem condição de superar pela força de Deus, pelo amor de Deus. Se você andar com Deus e seguir os princípios de Deus, você vai superar, porque Deus é bom. Agora, a bondade de Deus não é também o que a gente pensa, porque você acha que Deus é bom para alguns que têm um carrão, tem dinheiro, uma casa e assim por diante. Não adoece. Não, a bondade de Deus não está ligada a isso diretamente. Esse mundo não é justo, essa vida não é justa, por causa do pecado. A bondade de Deus é que Ele está dando condição de vida para nós aprendermos sobre Ele, nos entregarmos a Ele, vivermos para a sua glória e morarmos eternamente no céu com Ele. Essa é a bondade de Deus. Essa é a bondade de Deus. Certo? No mais você deve trabalhar, correr atrás, se virar, dar conta da vida. Se não deu certo aqui, você toca a bola para frente, tenta de novo em outro lugar, certo? Desempregou aqui, corre atrás de outro, e se vira, sabe? Se vira, a vida é assim. E a vida não é justa, gente. A vida não é justa. Então, bom é Deus, creia na bondade de Deus, entregue sua vida a Ele, creia que Ele cuida de você, e você vai ter experiências tremendas. Você só vai experimentar a bondade de Deus se você se entregar, se render a Deus. Mas você quer primeiro que Deus cuide de tudo para depois você se entregar a Ele. Não vai, não é assim que Deus funciona. Nós estamos sempre querendo manipular Deus. Nós não podemos manipular Deus. Certo? Deus não é criança, Deus não é menino. A gente fica tentando manipular Deus. Sabe? Ande certo, ande correto, ande direito. Confesse seus pecados a Deus. Certo? Se você fez alguma coisa errada, confesse a Deus e peça a Ele perdão. Ele vai te perdoar agora. Vai te perdoar agora. E você vai começar do zero com Deus. E então você vai receber a bênção de Deus. E você vai seguir se fortalecendo para enfrentar as lutas da vida. Até o dia em que Cristo voltar e a gente for morar eternamente no céu com Ele. É nisso que nós cremos. Terceiro lugar, Jesus usa a circunstância para alertar sobre a urgência da obra de Deus. Jesus diz lá, temos que fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem. Que analogia é essa que Jesus está fazendo? Jesus está dizendo que que virá uma noite, um tempo, em que a gente não vai conseguir mais fazer a obra de Deus. Então, enquanto é tempo, a gente tem que fazer a obra de Deus. Releia lá o texto
E veja que Jesus está dizendo isso. Certo? Hoje é dia, estamos vivendo um dia em que a gente pode pregar, pode fazer a obra de Deus, que a gente pode proclamar o evangelho de Deus. E Jesus está dizendo, haverá noite. Um tempo em que não se poderá mais fazer isso. Então nós temos que fazer. Jesus disse, nós temos que fazer. Enquanto é dia. Enquanto dá para fazer. Jesus está usando essas circunstâncias desse episódio para alertar a todos nós e aos discípulos na época de que a obra de Deus é urgente, nós temos que fazer a obra de Deus. Certo? Deus é bom e nós temos que pregar a bondade de Deus. Deus é maravilhoso e nós temos que falar dessa maravilha que é o nosso Deus. Nós temos que fazer isso. E aí a gente aprende, caminha, certo, com Deus, entendendo que Deus é apresentado por Jesus, é um Deus bondoso, maravilhoso, um Deus que não é um Deus irado, certo? Que tudo que acontece em nossas vidas pode ser revertido para a glória de Deus. Que o mundo não é justo, que nós precisamos aprender com as provações, que nós precisamos focar nossa vida, né, nas coisas boas que acontecem em nossas vidas. Se nós formos parar para nos compararmos agora com as pessoas, é óbvio que você vai ver gente mau caráter que tem uma vida financeira muito melhor que a sua. E daí? Se você ficar olhando para isso, você não vai ver a bondade de Deus que está na sua vida, o cuidado de Deus com você, certo? E Deus tem cuidado de você. Então você tem que focar em ver as coisas boas que acontecem aos bons, as coisas boas que acontecem às pessoas corretas, direita, que andam correto, que andam direito. Se você ficar olhando para quem, para a vida de quem nem anda direito, nem honra a Deus, nem tem nenhum respeito a Deus e que está aí bombando com um bom emprego, carreira, carrão e tal, se você for ficar olhando assim, você vai alimentar inveja, depressão, você vai, sabe, entrar por um caminho horrível, equivocado, que não vai te levar a crescer espiritualmente. Você tem que olhar as coisas boas que acontecem aos bons, você tem que olhar para Deus e viver para a glória de Deus. É por isso que nós precisamos de uma comunidade, certo? É por isso que nós precisamos de corrigir os nossos pensamentos e colocar os pensamentos de Cristo. Precisamos ter a mente de Cristo. Precisamos de uma comunidade, porque a comunidade reforça esse ensinamento aqui. Nós apoiamos uns aos outros, nós reforçamos esses ensinamentos no dia a dia. Nós nos ajudamos mutuamente. E é por isso que nós precisamos treinar nossa alma, porque nossa alma precisa ser dominada, domínio próprio, precisa ser dominada. Inveja, rancor, mágoa, precisa ser tirado tudo isso daí. E a gente tem que orar a Deus, louvar a Deus, sabe? E contemplar a beleza e a bondade de Deus, tá? E aí, o Espírito Santo vai agir, certo? Em nossas vidas. Se você quiser coisa diferente na sua vida, você tem que fazer coisa diferente. Entrai no seu santuário, teu nome exaltai. Entrai em sua presença, com alegria dai-lhe louvor. Exaltai ao som da trombeta, com pandeiro e harpa louvai. A criação, obra das suas mãos, erga o louvor com o coração, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom e eterna a sua misericórdia, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Cristo Jesus exaltado, o grande Criador, curvai-vos perante Ele, erguei vossas mãos,
levantai a voz, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom e eterna sua misericórdia.